Olá pessoal, eu sou Ana e esse é o canal Dados de Gel. Eu sou doutoranda em censuramento remoto no INPE e hoje eu vim apresentar para vocês um software que tem sido essencial no desenvolvimento da minha pesquisa de doutorado, o CITES. Então, o objetivo de hoje é fazer uma classificação de séries temporais de imagens de satélite em 6 passos. É isso mesmo, 6 passos. Então, o objetivo principal é justamente trazer essa apresentação desse software, CITES. E o que é o CITES? O CITES ele é um software livre para análise de grandes volumes de dados de observação da Terra, utilizando séries temporais de imagens de satélite. E hoje eu vou trazer um pouco sobre como que a gente faz nesses 6 passos para ter uma classificação de imagem. Então, para isso a gente vai classificar uma área no oeste da Bahia com base nos dados de Odônia et al. 2020. Então, a gente vai explorar aqui ao longo do nosso código. Então, nosso primeiro passo vai ser, caso vocês ainda não tenham instalado, é instalar o software na máquina de vocês. Então, em install.packages, simplesmente CITES. No caso, na minha máquina já está instalado, então a gente vai carregar a biblioteca do CITES. Então, já está carregado aqui, a gente pode ver no nosso console. Eu defini um diretório de saída para esses dados, então, datad, CITES ANA. E a gente vai agora preparar o cubo de dados. Para preparar nosso cubo de dados, a gente vai acessar imagens de satélites de algum provedor, pode ser também da nossa própria máquina, e a gente vai ver isso nos próximos vídeos. E dentro desse provedor, no caso, a gente definiu o provedor como o BDC, que é o Brasil Data Queue. Tem diversas imagens e cubos de dados disponíveis de alguns satélites. A gente vai selecionar o cubo de dados Sentinel-2, então vão ser imagens óticas. Na minha pesquisa eu já tenho feito uso de dados de radar, então, e aí vai ser o cubo de 16 dias do Sentinel-2. Para isso, eu também delimitei um shapefile ali na região do oeste da Bahia, na área onde a gente vai ter as amostras de campo, e um período que corresponde a um período inicial e final das amostras de campo que foram coletadas, né? A gente vai ver esse dado mais na frente. Então, o que nesse momento o algoritmo vai fazer? Ele vai lá no PDC, vai acessar as imagens do Sentinel-2 de 16 dias, dentro dessa região de interesse, e para esse período. Então, todas as imagens que estiverem disponíveis lá no PDC, que estejam dentro desse intervalo temporal, vai ser utilizada para a gente construir o cubo. Então, a gente vai dar run nessa linha. E percebam que o cubo começa a ser processado aqui para a gente. Então, 10 segundos, menos do que isso, o cubo já foi gerado para toda essa área de interesse. E agora, a gente vai preparar as nossas amostras. E assim, é uma etapa fundamental para a gente que trabalha com aplicação, é justamente ter um bom conjunto de amostras, né, de campo. Essas amostras elas foram obtidas por Odônia em 2020 em algumas missões de campo realizadas no oeste da Bahia, conhecido como LAM Plus Dataset. E aí a gente vai ler essas amostras. Então, a gente vai aqui carregar. Percebam que já carregou, a gente tem nossas amostras aqui embaixo no nosso environment. E a gente vai ler um pouco sobre essas amostras. Então, print é para ler os samples, né, de nossas amostras. E aqui eu expando um pouco para a gente perceber. Então, percebo que tem a latitude, a longitude, o sistema de coordenadas, a gente tem... Tudo isso vem justamente do dado que a gente está utilizando de campo, né, coletado então, por Odônia e colaboradores. Então, percebam que nos rótulos a gente tem algodão, soja e mileto, e assim segue a sequência, mas aqui a gente consegue perceber como está a organização desses dados, e o cubo que a gente está utilizando, que é justamente o Sentinel-2, 16 dias. Então, uma vez que a gente leu essas amostras, eu vou voltar aqui para a nossa estrutura base,
Uma coisa bem interessante que é possível também é justamente a gente atribuir cores para cada um desses rótulos. Lá em cima eu coloquei que esse algoritmo é justamente referenciado com o pessoal que trabalha, que desenvolve os CITs, e aí eles, para essas amostras, eles definiram já um conjunto de cores que a gente pode acessar, e olha que bacana, você também pode acessar não só o que está na sua máquina e o que está em provedores, mas também o que está disponível online, como em repositórios como o próprio GitHub. Então, a gente acessou a paleta de cores que está lá definida em formato RDS, que é um formato que o R ele consegue trabalhar. E assim a gente vai aplicar o Cits Color Set, que vai justamente definir as cores para cada uma das amostras que está lá dentro das amostras de Oldoni. E um parâmetro bem legal que dá para a gente executar, e que a gente pode justamente visualizar no mapa dentro do próprio RStudio, como que é a distribuição dessas amostras e como a gente já setou as cores, a gente já consegue também visualizar elas pontualmente com as suas respectivas cores. Então, novamente, eu vou ampliar um pouco a nossa região aqui de visualização e a gente pode observar tudo que foi selecionado das amostras de Oldoni para cada classe. Então, percebam, a gente tem amostras de cerrado, amostras de culturas consociadas, né? Ou de sucessão, quando tem, por exemplo, milho e braquiária, sorgo seguido por sorgo. Então, todas essas amostras elas foram coletadas em missões de campo por Oldoni e colaboradores, e a gente consegue fazer, então, uma visualização de como essas amostras estão sendo plotadas com base em imagens que já estão disponíveis e é nativo do próprio R. Então, isso é bem interessante para a gente poder explorar aí as nossas amostras dentro do próprio software. E o mais bacana de tudo isso é que a gente não precisa de conhecimento muito profundo na linguagem de programação, porque isso já está bem definido, tanto em livros como em próprios cursos que o CITES ele vem disponibilizando. Então, uma vez que a gente tem o nosso cubo de dados, com todas as imagens disponíveis aí na nossa série temporal, e a gente tem as amostras dizendo o que era cada ponto desse ao longo daquele ano agrícola, né? Então, a gente vai fazer a coleta, extrair as séries temporais para cada ponto. Então, cada ponto desse vai ter um comportamento espectral em cada uma das imagens ao longo aí desse ano. E o que acontece? Então, começa pela função CITES-GetData, acessa o cubo de dados que a gente definiu no primeiro passo, acessa as amostras que a gente definiu anteriormente, e aqui é justamente porque já vem implementado a possibilidade de você processar em paralelo, dependendo de como que seja a sua máquina. Então, você vendo as configurações da sua máquina e vendo que você pode utilizar mais multicores, você consegue modificar aqui o número de multicores que você vai utilizar para processar. Então, a gente dá run. Então, iniciou agora. Vamos contar mais ou menos quanto tempo vai levar para carregar. Então, esse processamento levou 5 minutos para 2.430 amostras em 384 imagens. Essas 384 imagens significam o quê? O tempo, né, que são os vários tempos que tem dentro de um ano de série temporal e para as bandas de cada um desses tempos. Então, imagina, para cada uma dessas 2.400 amostras, foram coletados esses 384 valores. Então, a gente levou 5 minutos para obter essas informações. Daí, lembrando que esse cubo que a gente está coletando as informações com base nas amostras, ele vai ser maior, a área do cubo, do que a área que a gente vai classificar. E a gente vai explorar isso, que é bem interessante. Você pode coletar mais amostras do que a sua área de pesquisa, trazendo essa configuração, de certa forma, mais regional ali, né, dentro do contexto da sua área de interesse, e classificar uma área menor. Então, uma vez que a gente coletou essa série temporal de cada uma dessas amostras, a gente vai observar um pouco sobre as características dessa série temporal, fazendo aqui um sumário dos nossos centros. Então, a gente amplia aqui o nosso console
e observa que para cada amostra, então a amostra 1, que é cerrado, você tem uma contagem, então 100 amostras de cerrado, e a proporção, né, que ela se encontra com relação ao restante dos dados. E agora que a gente já tem então a série temporal de cada uma dessas amostras, a gente vai visualizar o padrão de cada uma, né, dessas séries, um padrão geral de como a gente pode visualizar ela. Então a gente vai selecionar uma banda, como a gente está trabalhando justamente com a questão de agricultura, nada melhor do que utilizar uma banda relacionada ao comportamento da vegetação. Então aqui a gente vai selecionar a banda de NDVI. Então, a gente selecionou o NDVI e vai calcular os padrões, né, para cada uma das classes, como que vai ser o comportamento temporal de cada um daqueles valores, só que de uma maneira padronizada, e vai, então, plotar esses parâmetros, né, padrões. Então, a gente vem aqui, plot patterns, e a gente observa aqui, então, o cerrado, qual que é o comportamento do milho, quando a gente tem um plantio com colheita seguido por um novo plantio, então a gente consegue ver aqui os dois ciclos de sorgo, um ciclo um seguido do outro, né? Soja seguido de braquiária, soja seguido de milho, soja seguido de milheto, né? O algodão. Então a gente que vai em cada uma dessas áreas e que sabe mais ou menos qual que é o momento de plantio, qual que é o momento que você vai estar em pleno de vigor vegetativo, né, de desenvolvimento daquela cultura, e aí a gente consegue observar ali mais ou menos em abril, pegando aqui o exemplo de soja e milho, em que há então uma diminuição justamente associada à colheita daquele cultivo e um novo plantio, né, seguido por uma nova colheita. E aí a gente percebe que isso vai seguindo mais ou menos o comportamento que a gente espera, conhecendo o padrão de desenvolvimento daquela cultura, né? Sabendo o plantio, mais ou menos quando começa, quando termina, então o período que ele vai estar em pleno desenvolvimento. Então, o que acontece? O CITES ele pega o padrão de cada uma dessas datas, leva em consideração cada um desses valores, para agora, no próximo passo que a gente vai treinar o modelo, levar essas informações para dentro do treinamento. Então, uma vez que a gente já tem, então, as séries temporais para cada uma dessas amostras, a gente vai treinar um modelo de classificação. E para isso eu escolhi o Random Forest, né, que pela literatura a gente sabe que não tem, é o melhor ponto de partida para você justamente estar explorando nas suas classificações. Então, a função é bem simplificada, né, para o usuário. Você vai trazer a função Training, que é para justamente treinar o seu modelo, e aí você entra com as suas amostras, né, o padrão temporal das suas amostras, e o modelo de classificação que você vai utilizar para a sua classificação, que foi selecionado, então, o CITES-R4, que é o do Random Forest. Então, na documentação, a gente tem diversos outros classificadores que estão implementados que a gente pode justamente estar utilizando. Então, a gente vem aqui e executa. Então, percebam que foram 5 segundos, basicamente, para treinar o modelo. E a gente vai plotar uma visualização bem interessante que nos ajuda a entender um pouco o que o modelo está utilizando como a principal banda para ele definir as suas classes. Então, aqui a gente tem uma distribuição da profundidade mínima que para cada banda foi necessária. Então, quando aquela banda entrou no modelo, quantas conexões tiveram que ser feitas, né, dentro do Random Forest, de profundidade, para saber quantas árvores foram utilizadas, por assim dizer. Então, a gente tem aqui a banda 11, do Sentinel-2, no tempo 18. Então, dentro ali da série temporal, a gente tem uma sequência de datas, e ele utilizou justamente uma 18ª data como a variável, de certa forma, mais importante para aquele modelo. Aqui, ele traz as principais 10, mas a gente consegue explorar outras, para começar a entender um pouco mais do que
o modelo foi processado, foi utilizado e o que ele tá usando para fazer aquela decisão. Então, isso é muito bacana que a gente consegue ter um pouco de ideia de como o modelo está pensando, por assim dizer. Então, o próximo passo agora é a gente fazer a nossa classificação do cubo. E aí, como eu tinha falado, a ideia foi justamente pegar amostras de uma área maior para classificar uma área um pouco menor. Então, tudo isso de delimitação eu fiz no QGIS, peguei a área envolvente ali das nossas amostras obtidas e fiz uma seleção de um pequeno recorte e fiz um novo ROI. Então, perceba que para a gente começar a classificação, a gente gera um cubo de probabilidade. Então, como que isso funciona? A gente vai utilizar a função SITClassify, vai usar um cubo de dados, vai pegar o nosso modelo treinado no passo anterior. Aqui eu defini um tamanho de multicores para processamento paralelo e um limite de memória para justamente não explodir a memória do computador, por exemplo, para a gente ter em mente que isso é possível. Eu escolhi uma nova área, justamente para classificar uma área menor do que a minha área que eu tenho dentro do cubo inicial e um output D. Então, run, já foi. E agora a gente vai plotar a probabilidade de cada uma dessas classes. Então, a gente vai visualizar aqui. Então, o ponto é plotar de novo a visualização. Numa área menor inicial, ele traz aqui, quanto mais verde, maior a probabilidade de ser determinada classe. Então, uma região que é mais de cerrado, uma região em que o comportamento está mais associado ao algodão, à soja, e assim a gente tem essa variabilidade de probabilidade para cada classe ocorrer. O próximo passo é o seguinte, a gente pegou de cada pixel, mas a gente sabe a importância do contexto espacial. Então, a gente entra com uma suavização espacial, é uma suavização bayesiana, que a gente entra, então, com a função Smooth, precisa do nosso dado, então, de probabilidade que a gente acabou de computar, mesma ideia da questão de tamanho de memória e multicores, e a gente executa. Já foi também. E aí a gente vai plotar essa suavização espacial. Aqui a gente usa o default, mas a gente percebe que tem um pouco menos, eu vou voltar na anterior, um pouco menos de ruído aqui dentro de Cotton. Então a gente percebe que tem menos ruído e ele acaba homogeneizando um pouco áreas que são bem pequenas, né, fazendo essa ponderação espacial. Aí, uma vez que a gente tem todas essas estatísticas calculadas, então o site vai fazer a rotulação para a gente ter a nossa classificação final. E como que é isso? A gente vai aqui na função SITLabel Classification, vai usar o nosso cubo de dados agora já com o cálculo da probabilidade espacial e o sítio vai aplicar agora os rótulos com base no que a gente definiu. E aí, como lá em cima a gente já definiu as cores para cada classe, então a gente vai ter um plot final dessa área já toda colorida, né? Então, a área que for de milho, a área que for de algodão, tudo isso já vai estar plotado aqui, como a gente pode ver no mapa. E, novamente, né, a gente tem a visualização nativa do RStudio, que permite que a gente faça essa visualização na área de estudo. Então, a gente pode habilitar e desabilitar e perceber, então, que ele respeita, né, as classificações, mais ou menos nas áreas em que cada talhão está. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Nos nossos próximos vídeos, a gente vai explorar um pouco mais sobre como explorar cada uma dessas funções,
a gente sabe a importância da gente enquanto tanto usuário, mas como pesquisadores, né, de aplicação, a gente tem uma importante contribuição justamente nesse tratamento das amostras, nessa manipulação de tudo que já está disponível para que a gente possa utilizar nas nossas pesquisas e nos nossos trabalhos. Até mais!